Olha, eu me preocupo realmente com a forma como esse assunto vem sendo tratado. Gostaria até de fazer um alerta a esse respeito. Essa resolução, ela diz que algumas coisas não vão ter uma punição ético-disciplinar se os requisitos forem cumpridos. Mas ninguém falou sobre como o judiciário vai entender essa publicidade para efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Agora que já entrou em vigor, assim, falando mais dessa parte da publicidade, mas Sim. como um todo, Ricardo, o que geralmente as implicações, quando eu tenho algum tipo de sanção, enfim, o que é mais comum acontecer quando tem o risco do médico por não, dali a pouco, não prestou muita atenção no que a gente está falando, não, vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo aqui, meio errado, de perder um CFM, o que de pior pode acontecer, ou pelo menos o que é mais comum para a gente alertar dos problemas para o pessoal? Tem coisas na normatização ali que precisam ser bem observadas, porque tu tem a Lei Geral de Proteção de Dados, de Proteção de Dados aqui, tem a LGPD, e tu tem a divulgação aqui, né? E onde é que vai parar essa imagem? O paciente consentiu, beleza, isso estava no termo de consentimento formado antes do procedimento. Essa resolução, ela apenas vai dizer se o CFM ou o CREMERS, no caso do Rio Grande do Sul, os conselhos regionais, se eles vão punir os médicos ou não. O objetivo dessa resolução é dizer o que pode fazer ou não para efeitos de punição administrativa disciplinar. Agora, o direito penal continua ali, o direito civil continua ali, eles não são alterados por causa disso. Então, o que eu quero dizer? Que o fato agora do Conselho permitir a publicidade não quer dizer que os magistrados agora vão ver essa publicidade de uma forma diferente de como vem agora. Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, o podcast aqui da Gestão DS. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, sou diretor de negócios e crescimento e cofundador da empresa. E como vocês já sabem, assim como na primeira temporada, essa nossa segunda temporada também, a nossa missão na Gestão DS é ajudar você médica, você médico, a construir negócios melhores. É isso que a gente faz todos os dias aqui. Diferente lá da nossa plataforma, que a gente ajuda vocês ali com a agenda, com o financeiro, com o marketing, com a fidelização, aqui no nosso podcast através de educação, sempre com bons papos, boas conversas com especialistas, para ajudar no final do dia a entregar essa nossa missão e cada vez mais vocês impactarem positivamente os seus pacientes. Antes de abrir aqui o nosso tema e apresentar o nosso convidado especial aí, que a gente vai falar sobre as novas regras da publicidade médica, que agora voltou super forte, a gente fez uma live lá em setembro sobre isso e agora entrou em vigor. Acho que você vai estar escutando esse podcast em metade de abril. Então, para a gente retomar agora que já entrou em vigor, quero dar as boas-vindas novamente ao meu CEO, meu sócio, Marcelo. Seja bem-vindo à nossa segunda temporada aí. Qual a expectativa para o episódio de hoje? Muito bom, muito obrigado aí, Felipe. Uma honra estar conversando contigo aí, cara. Depois o Felipe vai te apresentar melhor. Já conversamos no passado, né? A gente estava relembrando aqui nos bastidores. Não sei se é minha estreia esse podcast ou de ontem, né? Ontem eu também falei que era minha estreia. Estamos gravando uma sequência aqui em Porto Alegre. Vamos descobrir. Né? Mas estou empolgado aí para fazer minha estreia na segunda temporada. Boa. Hoje com a gente aqui para bater esse papo sobre essas novas regras da publicidade médica, tá o Dr. Ricardo Jobim, professor, comentarista, já estava falando aqui no bastidor, dono de usina de elétrica. Investimento. Né? Investimento. Co-proprietário do jornal lá em Santa Maria. Então, Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aí com a gente hoje para bater esse papo. A gente sabe que é corrida a agenda, então valeu mesmo. E acho que te apresenta um pouco para o pessoal, um pouco da tua trajetória e principalmente também como acabou ainda essa área jurídica junto com a área médica, né? A gente sabe que tu fez vários cursos fora aí do Brasil também. Então, se apresenta para nossa audiência aí. Pois é, meu amigo. Bom, primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui. Primeiro porque eu conheço o trabalho de vocês e eu elogio muito o trabalho de vocês. Vocês são uma empresa séria, consolidada, não são nem de perto uma startup, vocês já passaram dessa fase há muito tempo, já tem respeito do mercado, tem uma forma de trabalhar que realmente a gente vê que existe um grande reconhecimento pela seriedade, pela forma como vocês trabalham o software e as informações com os clientes de vocês médicos, que também são os meus clientes. Eu conheço bastante esse público, as referências que eu ouço de vocês são fantásticas. Então, primeiro, parabéns para o DS por esse trabalho. Eu sempre tive na minha carreira, desde 98 como advogado formado, mas eu estou dentro do escritório de advocacia desde os 12 anos, eu sempre tive uma certa inclinação para o direito penal. Então, gostava de fazer júri, gostava de fazer vários trabalhos, e eu achei no direito médico a maior proximidade no que diz respeito de lógica de trabalhar provas. Eu achei exatamente a vocação daquilo que eu gosto de fazer dentro da advocacia,
que é justamente essa questão de análise pericial, análise médica, verificar os atos médicos, regramentos, parte tributária. Então, chegou um determinado momento que eu já estava com uma clientela boa, que eu disse, não, acho que eu devo focar na atividade de direito médico para buscar um conhecimento maior. Então, para onde é que eu vou viajar? Aonde essas relações já estão desenvolvidas há mais tempo. No caso dos Estados Unidos, na Washington College of Law, da American University, eles tinham um curso absolutamente multidisciplinar, onde a gente tinha aula com médicos, com advogados, com juízes, com políticos, para mostrar a atualidade das discussões que misturam medicina e direito lá em 2008, certo? Lá em 2008. Ali eu comecei. A partir dali já fiz várias palestras, organizei alguns congressos na Escola Superior da Advocacia de Direito Médico, palestras para a Associação dos Advogados de São Paulo, palestrei alguns congressos brasileiros de direito médico, também já fui palestrante, e eu fico muito satisfeito de dizer que é uma especialidade apaixonante e está sempre com novidades, como, por exemplo, a que a gente deve, acredito que discutir hoje, que são as alterações na publicidade médica. E também, claro, já dei aula na especialização em Direito Médico da UBRA. Na graduação, não cheguei a lecionar Direito Médico, que não era uma matéria curricular, mas em pós eu já fiz algumas como professor e também alguns cursos específicos dentro dessa natureza. Trabalho na minha equipe também com o Dr. Gabriel Martins Alves, né, que também é muito estudioso. Ele é graduado em Direito Médico pela Universidade de Lisboa. Especializado, ele é graduado em Santa Maria. E também tem mestrado no Albert Einstein sobre gestão hospitalar. Então, ali ele já conseguiu digamos, eu chamo ele de garoto prodígio. Né? Ele trabalha na minha equipe também, então eu queria fazer uma homenagem ao Gabriel aqui, porque a gente carrega essa clientela junto. Boa, boa. Acho que vai ser um baita papo para a gente bater hoje aí, que acaba sendo uma das dúvidas. A gente estava discutindo até, falando no bastidor ali, que dos grandes objetivos e medos que o médico tem, a questão ali de receber um processo, de ter alguma questão com o seu nome, com o seu CFM ali, é o que mais pesa para ele muitas vezes, né? Então, bater um papo sobre isso, eu acho que e essa aqui é o nosso primeiro podcast que é temático, assim, a gente geralmente faz, vamos discutir sobre venda, sobre marketing, né? Então, esse é o primeiro que a gente está fazendo com um tema bem específico, que é essas novas regras da publicidade na área médica, de propaganda ali, porque a gente fez uma live em setembro, quando começou a sair toda essa nova regulamentação, né? Enfim, e eu lembro que logo que lançou lá em setembro, começou a ter um monte de lives, né? O pessoal falando, agora pode fazer isso, pode fazer isso depois, não pode. Aí logo ele viu uma outra live falando, não, agora ficou muito bom. Aí outros faziam a live, não tá tão bom assim. Aí a gente fez uma live lá em setembro, ainda com um parceiro nosso, o Luiz Paulo, lá onde a gente tentou de alguma forma conseguir ajudar os nossos clientes, porque começou a chegar muita dúvida. Felipe, eu posso usar a ferramenta agora para fazer isso? Na comparação de imagem, eu posso fazer isso aqui agora? Posso, não posso? E aí a gente não conseguiu esclarecer tudo. E aí na época ainda eram 6 meses para frente, né? Então agora em março entrou em vigor. E eu acho que para abrir o nosso papo, Ricardo, entender, acho que um pouco, assim, para que veio essa nova resolução? Acho que também entender o que mudou em relação ao que se tinha, o que tem de novo agora. E se foi de alguma forma benéfico aí para os nossos clientes? Essa resolução eu falo sobre ela com muito cuidado, porque as pessoas têm que colocar as coisas nos seus lugares, né? Essa resolução que entrou em vigor agora no mês de março, ela vem para regrar publicidade médica e propaganda médica. Ok, mas ainda é uma resolução do CFM, conforme um trabalho da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do CFM, no caso do CODEMA, e eu me preocupo muito. Olha, eu me preocupo realmente com a forma como esse assunto vem sendo tratado. Eu gostaria até de fazer um alerta a esse respeito. Gente, doutores, doutoras, essa resolução, ela diz que algumas coisas não vão ter uma punição ético-disciplinar se os requisitos forem cumpridos. Mas ninguém falou sobre como o judiciário vai entender essa publicidade para efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Então, são coisas muito distintas. A gente já vê alguma inclinação dessa resolução para dizer que ela quer estar em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. Como, por exemplo, é proibida a venda casada de algum serviço médico ou algum tratamento. Tudo bem, aí a gente nota que existe uma preocupação. No entanto, eu quero saber como que um juiz vai ler a possibilidade do médico publicar um antes e depois cirúrgico. Como é que ele vê isso daí? Será que o juiz vai entender isso como promessa de resultado? Porque deixar claro que
essa resolução ela apenas vai dizer se o CFM ou o CREMERS, no caso do Rio Grande do Sul, os conselhos regionais, se eles vão punir os médicos ou não. O objetivo dessa resolução é dizer o que pode fazer ou não para efeitos de punição administrativa disciplinar. Apenas isso. Agora, o direito penal continua ali. O direito civil continua ali. Eles não são alterados por causa disso. Então, o que eu quero dizer? Que o fato agora do Conselho permitir a publicidade não quer dizer que os magistrados agora vão ver essa publicidade de uma forma diferente de como vem agora. Então, e essa interpretação sobre promessa de resultado, que é o pior que pode haver dentro da medicina, na verdade nem deveria existir, nem na cirurgia plástica, que não é uma ciência exata, não é engenharia, não é vender uma geladeira, a gente está mexendo num corpo humano imprevisível, de reação imprevisível. Sabe? Nunca vai ser uma ciência exata a ciência da saúde. Então, essa ideia de promessa de resultado, que se aplica muitas vezes à cirurgia plástica na jurisprudência, eu deixar para o pessoal a história dos julgados do direito, né? Ela não pode, ser compreendida como inexistente, porque julgam dessa forma, certo? Mas o efeito real é que, dependendo de como isso for manejado, vai ter juiz compreendendo que existe promessa de resultado em outras áreas que não são vistas necessariamente como procedimentos estéticos. Vamos pensar uma cirurgia plástica reparadora, que a princípio não seria um contrato de resultado pela jurisprudência, mas um antes e depois de uma reparadora, como é que isso seria visto? Ou dentro da dermato ou qualquer outra área, porque isso daqui é muito amplo. A gente já tem uma inclinação de pensar em cirurgia plástica quando a gente lê essa resolução, por causa do que a gente vê da publicidade, de como os médicos divulgam seus trabalhos. Mas tem muitas perguntas não respondidas. A gente pode falar sobre orientação, eu até recomendo compartilhar o material, né, a gente deixa para vocês, na descrição do episódio. PDF, ali o PDF é autoexplicativo, tem muito conteúdo ali, diz o que pode, o que não pode, mas lembrem-se, gente, isso é só para efeitos ético-disciplinares. Não quer dizer agora que está liberado e que não vai ter consequência jurídica. Isso que eu não vejo as pessoas falando. Isso me preocupa. Um ponto interessante sobre isso, né, Ricardo, que eu não tinha ouvido ninguém falar desse ponto de vista ainda, então é muito relevante trazer isso para os nossos clientes. E acho que talvez é um tema que tu vai trazer depois, Felipe, que acontece? O médico acaba se restringindo muito pelo conselho e acaba se comparando com outros profissionais que agora estão adentrando, né, em procedimentos não invasivos ali, questão de odonto, biomédicos, enfim, então tem essa questão. E é importante, então, ele também ter esse olhar de que essa pessoa, quando está colocando um antes e depois, na via civil, como você fala, ela tem as mesmas implicações, as mesmas regras que o médico, independente do conselho, né? Então, esse é um ponto bem relevante para a gente trazer, porque se está se prometendo um resultado, ela também está no mesmo, digamos assim. É que aquele negócio, mesmo que o material não prometa resultado, e se a gente seguir o que está colocado na resolução, todos os alertas devem acompanhar a imagem. Então, mostra ali um antes e depois. Daí o alerta vai dizer, olha, cada corpo reage de uma maneira, depende do paciente, isso daqui é apenas ilustrativo, não quer dizer que vai ficar assim. Não existe garantia sobre procedimentos cirúrgicos, entende? Então, tu vai fazer todos os alertas ali. Agora, a fotografia, pelo judiciário, ela pode ser lida de outra forma, independente de ter sido feitos esses alertas. Tem magistrados que ignoram os termos de consentimento informado. Tem magistrados que ignoram as perícias. Gente, assim, a situação, para deixar claro, não podemos ignorar a inclinação de alguns julgadores, de alguns desembargadores, mesmo aqui do Rio Grande do Sul, que às vezes confrontam as próprias perícias médicas porque viram uma fotografia de um pós-cirúrgico de uma semana depois. Vão dizer, houve uma piora. Eu digo, amigo, a cirurgia nem terminou ainda, precisa de meses para ser identificado. O resultado cirúrgico nem está ali. Ah, mas eu vi a foto e dane-se o médico perito que perdeu o seu tempo a fazer um trabalho dizendo que não existe sequer nexo causal, ou seja, não existe uma causa-consequência de um agir médico negligente, imprudente, imperito. Então, mesmo nessas situações, a gente tem desembargadores e juízes que acham que médico é bandido. Desculpa falar dessa forma, mas é a pura verdade, tem que ser dito dessa forma. Até porque eu não vou citar nome desses julgadores, mas eles sabem muito bem quem eles são, tá? Porque quem trabalha no meio sabe. Que existe uma espécie de um... Eu não sei se a ideia é meio de criar um socialismo em cima disso, ou coisa do gênero, de dizer pobre do paciente abandonado e do médico bandido que foi contratado para fazer o procedimento e não teve a sua expectativa atendida. Mas, gente, é preocupante.
Eu falo, é preocupante. Então, quando essa publicidade ela tomar, não interessa se ela está seguindo a resolução ou não, quando essa publicidade ela tomar o impacto de mídia que isso oferece e esse material for juntado num processo, a coisa pode ficar um pouco mais complicada. O pessoal tem que se lembrar disso. Tem que se lembrar disso. Eu não estou dizendo não façam publicidade, mas sejam criteriosos e compreendam as consequências que podem advir da escolha da divulgação do seu trabalho. Eu vejo o pessoal bastante preocupado com o que mudou, o que tem de novo, mas acho que talvez também, pelo que tu tá falando aí também, Ricardo, é cuidar muito aquilo que não mudou. Da questão da esfera civil, ela não mudou. Então, por mais que tenha algumas coisas que pareçam dar algum benefício, ainda tem o que não mudou, né? Nem é criminal, então, sabe? Porque eu me assusto quando eu vejo vários materiais e vários colegas e várias empresas dizendo assim, saiu a resolução, agora tá liberado. Não é assim, gente. Vocês têm que entender que isso tem um contexto mais profundo. É a mesma coisa, eu falo porque isso é área jurídica, né? Mas dentro da área médica também não tem, existem... eu estou na área das humanas, ela também não é ciência exata, e a área médica também tem decisões que não são exatas. Entende? As pessoas têm que entender isso, tá? Não é para simplesmente pegar e pisar no acelerador. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que o médico precisa entender as consequências disso, como pode ser compreendido no judiciário. É apenas isso que eu faço destaque. E dentro dessas normas, né, várias mudanças, as pessoas estão acompanhando, né? Só tem que tomar cuidado, porque às vezes o paciente faz um post e eu quero fazer um repost. Eu quero pegar o conteúdo dele e incorporar. E daí o paciente diz assim, melhor médico do mundo. Não pode. Não pode repostar esse. Né? O melhor cirurgião, muito obrigado. Tudo bem, o agradecimento pode. Agora, tem coisas na normatização ali que precisam ser bem observadas, porque tu tem a Lei Geral de Proteção de Dados aqui, tem a LGPD, e tu tem a divulgação aqui, né? E onde é que vai parar essa imagem? O paciente consentiu, beleza, isso estava no termo de consentimento formado antes do procedimento, tu podia usar essa imagem. E se for uma imagem cirúrgica sem identificar o paciente, ela foi feita por um terceiro profissional de estúdio que entrou no centro cirúrgico para tirar foto? Já não pode. Foi o médico que tirou a foto? Ok. Mas o paciente pegou a foto da cirurgia que o médico postou e o paciente autorizou isso, e o paciente repostou e disse, minha cirurgia. É uma consequência que fica incontrolável para o médico e não poderia pela norma, porque tu não pode identificar o paciente em nenhum caso, né, num conteúdo desses, muito menos fazer repost disso. Então, tem algumas complicações ali que mostram que precisam ser tomados cuidados, né, principalmente para os pós-graduados que eu falo. Pós-graduado, agora com a obrigação de identificação do número de especialista, além do CRM, o pós-graduado ele tem uma obrigação muito cruel agora, que é escrever pós-graduado em determinado tal, e ele é obrigado a inserir, entre parênteses, não especialista. Quem é que vai querer fazer isso? Joga contra, né? Então, a própria resolução, ela está valorizando a especialidade acadêmica reconhecida pelo próprio CFM. Agora, as outras pós-graduações, ela está dando um jeito de dizer, vocês não podem divulgar dessa natureza, né? Então, funciona dessa forma, né? Então, mas tem muitas discussões a respeito do tema e tem muitos detalhes e apesar do material ser quase autoexplicativo, esse material do Conselho Federal de Medicina está muito bom. Ele, no final, traz os exemplos até do que pode, que não pode. Mas eu estou aberto, claro, a fazer observações a respeito dessas mudanças, se vocês quiserem. A gente pegou depois ali que era até umas perguntas que da outra live a gente não conseguiu esclarecer, que tem bastante nesses exemplos ali que a gente quer aprofundar ali e trazer mais para o dia a dia da clínica. E aí um ponto só que me chamou a atenção, assim, Ricardo, como vocês atendem muitos médicos lá, é a especialidade do escritório também. O que tu já tem visto que está sendo uma preocupação na rotina, que o pessoal está te procurando, o que é mais falado, o que é mais pedido, o que eu preciso mudar nas rotinas lá que vocês têm orientado o pessoal assim, a ter um cuidado maior? Olha, o pacote de preocupação de rotinas, ele vai desde o momento que o paciente entra até o final do pós-operatório. É muito amplo isso. Existe um erro muito grave que alguns profissionais médicos, é uma crença muito grave que alguns profissionais médicos têm e que alguns colegas, até advogados, acham que parece que o trabalho jurídico é só um termo de consentimento informado. Não, gente, de forma alguma. Por exemplo, como é que está sendo registrado o relacionamento com o paciente no pós-operatório?
Porque pela norma, em cirurgia plástica, o pós-operatório é uma responsabilidade do médico. Ah, mas o paciente não veio. Ele não voltou no consultório e nunca mais apareceu, nunca mais marcou. Tu tem prova de que tu chamou ele? Tu tem prova de que tu alertou ele, dizendo que se tu não retornar, eu não sou responsável pelo resultado cirúrgico. Retorna é importante. Ah, eventualmente não gostou da cicatriz, é possível uma reintervenção? Às vezes não. Então, mas o pós-operatório, porque o pessoal acha que é o médico que faz a cirurgia, isso está errado, o médico faz a cirurgia e o paciente faz a cirurgia também. Uhum. O David fala bastante sobre isso. Uma parte do resultado é minha, uma parte do resultado é tua com os teus hábitos, né? De tu manter a rotina, de tu vir fazer as revisões. Pois é, agora tu pega assim, um paciente que está recém no pós-operatório, ele desobedece às orientações. Tem que ficar em casa em repouso. Pega o carro e vai para os Estados Unidos. Carro não, avião no carro. Para Gramado que seja. Mas ele pega e sai completamente contra a orientação médica. E depois há um problema de uma bactéria, um problema de cicatrização. Como é que um médico vai ir na casa do sujeito e dizer o seguinte: tu não sai de casa, não pode, eu tô te proibindo, tranquei tua porta, não pode sair. Não, aí que tá. Porque o judiciário, ele tá sempre querendo associar todo o resultado cirúrgico como fruto do trabalho do profissional. Isso não é verdade. Então, quando a gente fala sobre a parte que o paciente precisa colaborar, certo? Não dá para ser simplesmente genérico num termo, dizendo que o paciente está ciente que precisa fazer isso. Não. O cara não vê no pós, meu amigo, usa o WhatsApp, que o CFM permite que seja utilizado como meio de prova, e diz: como assim tu não veio? E encarregar ele, alertar ele de todos os riscos e consequências do que pode ter acontecido. Eventualmente, se descobre que o paciente desobedeceu pós-operatório, porque viu no Instagram alguma coisa assim, alerta e dizer o seguinte: tu não está seguindo uma orientação, eu não sou responsável pelo resultado da tua cirurgia. Uhum. Precisa ser muito objetivo isso, muito forte. Porque, sabe, não existe burocracia jurídica na área médica. É fundamental que o médico entenda as implicações das suas decisões no dia a dia. Isso vale para a identificação do paciente de risco, que já tem uma escola muito desenvolvida, americana, credo. O Brasil vai chegar no nível da identificação de paciente de risco que os Estados Unidos têm hoje, lá em 2030, eu acho, 2035, porque eles estão lá adiante na leitura dos mal-intencionados que gostam de processar. Tem toda uma indústria já formalizada, né? Tem toda uma indústria, né? E eu como sou identificado na causa médica, a gente não atua contra médicos, nós atuamos somente a favor de médicos, não pegamos causas de pacientes, nós somos identificados com a causa médica. Então, seja qual for a situação, eu posso dizer que, graças a Deus, a experiência nos traz alguns ensinamentos, né? A ponto de poder, às vezes, olhar um médico e dizer: a primeira vez que está sendo processado, eu sei que tu está sentindo, eu sei que tu vai sentir amanhã, eu sei que tu vai fazer questionamentos, ou seja, até aquela sequência psicológica, né, das barganhas que a pessoa faz para conseguir entender que está sendo processado. E como isso incomoda as pessoas, isso daí a gente já viu tantas vezes que a gente já diz: tu vai te perguntar isso, tu vai te questionar aquilo, né? E daí tu vai chegar a uma conclusão tal, que hoje quem atua na área, principalmente estética médica, é osso do ofício, meu amigo, ser processado. É osso do ofício. É praticamente inevitável, certo? Tem estatística que mostra, é inevitável, porque os mal-intencionados vão continuar ali. Não interessa o quanto tu se esforça. Olha, tu pode atender um paciente como ninguém, sabe? Como ninguém. Toda aquela experiência. Como o jargão, eles falam, case com o paciente, né? Eles utilizam esse termo para dizer que quando deve dar um super atendimento para ele. Só que os psicopatas, eles podem, sei lá, assassinar a família meio-dia e de tarde numa consulta. E tu não vai conseguir Tu não está livre de saber quem são esses perfis, né? Tu não vai identificar quem é o maluco que pode te perseguir. Porque eles fingem muito bem. Principalmente na frente do médico. Na frente da secretária ou do secretário, às vezes eles até se soltam um pouco mais, mostram mais sua natureza. Agora, na frente do médico oi, doutor! Aquele sorriso, sabe? Que a gente sabe que tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, enfim, mas se a gente entrar nesse universo, esse programa vai ter que durar 10 horas. Boa. Mas deixa eu só fazer acho que é legal o tema que você trouxe, né, Ricardo, desse acompanhamento pós-cirúrgico. E a gente estava falando nos bastidores, né, que até que a nossa plataforma a gente consegue
né? Então, o meu papel aqui no podcast é um pouco traduzir como que a gente pode ajudar com gestão DS. É ficar tentando vender o sistema. Então, a gente tem a possibilidade desse cliente nosso, né, preparar um fluxo dentro da plataforma no pós-cirúrgico para que o próprio sistema ajude ele a fazer isso, né? Então, Com geração de alertas. a gente estava falando sobre isso, né, de alertas, enfim, de ter isso tudo parametrizado, onde o próprio software envia o e-mail, envia um WhatsApp para o paciente, né, nesse pós-operatório que ele precisa voltar para a consulta, vão para o médico ver esse pós, enfim. Então, isso já serve, né, como você veio falando, de uma prova para que o médico apresente de que ele chamou o paciente para vir, enfim, de que ele está avisando o paciente que ele precisa vir no pós-operatório, né, e isentando essa responsabilidade caso o paciente não venha, né? Então, isso tudo o software consegue ajudar ele também a cumprir, né? Junto com o Marcelo, até eu fiquei com dúvida também, só de eu avisar, por exemplo, se ele me informou aqueles dados, aquele telefone, aquele e-mail no momento do cadastro do paciente, mesmo que ele não me responda esse alerta, o fato da clínica ter enviado uma mensagem, seja no WhatsApp ou também no e-mail, isso já qualifica como uma prova também, que eu tentei entrar em contato, mesmo Sim. que ele não responda? O importante é o seguinte, o paciente e os termos de consentimento informado geralmente não têm esse conteúdo e os que eu trabalho têm. Tá? O paciente é responsável pelos seus dados fornecidos. Então, ele é obrigado a ler toda a comunicação que for enviada, independente de ter aberto ou não. Então, olha, meu caminho de comunicação contigo é esse. Então, enviou, está avisado. É assim que tem que se comportar. Enviou, está avisado. E assim, e tem que haver uma compreensão também, porque eu vejo muitos hospitais, eu entendo que a ideia é ter zelo, mas vocês realmente acreditam que um juiz vá aceitar a ideia de que um paciente lê um documento de 30 páginas com linguagem técnica e que ele entendeu aquilo? Não. Nos Estados Unidos já falam há muito tempo. Os documentos, desde os termos de consentimento, a todas as orientações, até as orientações cirúrgicas, elas podem ser um pouco mais amplas, tá? Elas não podem ser grandes demais. Nenhum juiz vai acreditar que o paciente realmente estava ciente daquilo. Mas também não podem ser pequenas a ponto de serem genéricas demais. Então, um termo perfeito para mim é de 2 páginas. E orientações num documento em separado, certo? Então, a gente vem trabalhando e aperfeiçoando esse termo nos últimos 20 anos. A gente já tem trabalhado com isso, já estamos em 2024, nem acredito. Né? Mas eu posso dizer que lá por 2013 a gente já começou a trabalhar na confecção desses termos, colaboramos com termos de algumas sociedades de especialistas, e hoje a gente tem uma coisa que ela é bem global. Ela é bem global e ela vem também muito de encontro à atualização necessária sobre publicidade, sobre registros, sobre obtenção de provas úteis para depois, como se tu vai eventualmente gravar a conversa com o paciente. Ah, mas pode gravar conversa com o paciente? Pelo contrário, eu até recomendo que grave a conversa com o paciente. Só que o paciente tem que consentir com isso. Até porque tu gravando, tu vai poder acessar para saber o que ele achou, a expectativa dele, lembrar o que tu falou para ele. Registrar todo o atendimento não há problema, porque ajuda o médico a prestar um serviço melhor. Entendeu? Ah, pode ser utilizado como prova de defesa? Olha, eventualmente sim. Se o paciente começar a mentir sobre fatos, tu tem alguma prova de que ele está mentindo. Sabe? Ah, eu achei que ia ficar de determinada maneira, tu não me avisou que eu não ia ter, sei lá, o nariz do George Clooney. Entende? Ah, não avisou. Eu digo, tá, mas só um pouquinho, a comunicação tá clara. Eu tenho uma prova da comunicação com o paciente. Não é botar uma câmera na cara do paciente, é simplesmente haver os registros necessários que provem que o médico dá informação. Entende? Principalmente sobre a assinatura do termo. Dizer, tá vendo esse documento? Eu quero tu ler ele com atenção. Se tiver qualquer questionamento, eu estou aqui disponível para te responder. E que na saída tu assine, ele assine e me traga assinado. Só isso. Entende? É uma orientação que seria genérica, né? Mas tem as orientações de pós e tudo aquilo que for fornecido de informação pelo meio digital, se houver um termo bem formulado, é válido. Sabe? Mesmo que a maior parte dos pacientes não prestem muita atenção sequer nas orientações. Infelizmente, a realidade é essa. E até um ponto aqui que me chamou a atenção, assim, porque tu falou algumas coisas, a gente estava falando ali também da esfera civil e tudo mais. O que agora que já entrou em vigor, assim, falando mais dessa parte da publicidade, mas como um todo, Ricardo, o que geralmente as implicações, quando eu tenho algum tipo de sanção, enfim, o que é mais comum acontecer quando tem o risco do médico
por não, dali a pouco, não prestou muita atenção no que a gente está falando, não, vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo aqui, meio errado, de perder um CFM, o que de pior pode acontecer, ou pelo menos o que é mais comum para a gente alertar dos problemas para o pessoal? Eu estava falando com o Gabriel, que é meu sócio, que trabalha na área também, que dizendo assim, ó, essa resolução do CFM, ela diz o seguinte, olhe, mas não toque. Toca, mas não põe na boca. Põe na boca, mas não morde. É uma coisa muito limitada, porque tu vê todo um regramento, tá? Que ele fala que não pode ser voltado a angariar clientela, certo? Mas tu vê no material e a forma como é trazido, é óbvio que toda publicidade tem o objetivo de angariar clientela. Mesmo que desde o artigo 1º dessa resolução se defina o que é publicidade e o que é propaganda médica, que propaganda e que publicidade existe para não angariar clientela, sabe? Isso deles importaram um pouco da OAB, tá? Da nossa regulamentação, que ela é muito restrita a sua publicidade. De todas as profissões, a advocacia é mais restrita. Mas me parece completamente dissonante essa ideia de dizer tu não pode angariar clientela, mas tu pode fazer um antes e depois. Não pode angariar clientela, mas tu pode fazer selfie, sabe? Ou tu pode fazer repost do teu paciente famoso que te elogiou, ou que ficou feliz com o resultado cirúrgico. Então, sabe, as situações elas não são... digamos, é como se a resolução fizesse uma reserva para que tu não seja apelativo, ou seja, siga as regras que está tudo bem, do ponto de vista disciplinar, certo? Agora, mesmo seguindo as regras do ponto de vista jurídico, considerando o direito penal, o direito civil, aí a gente tem que pensar numa forma bem prudente de como vai encaminhar isso daí. Porque hoje até equipamentos médicos que tu tenha comprado, tu pode falar deles. Bom, por que tu vai falar que tu tem equipamento novo se tu não quer angariar clientes? E daí tu chega na resolução e diz, não pode, tudo voltado à angariação de clientela é apelativo. Não, peraí. Não tem, sabe, um conceito está aqui, outro está aqui. Tu não pode falar duas coisas ao mesmo tempo. É a única crítica que eu faço à resolução. Porque acho que eles deveriam utilizar mais a palavra mais um conceito de baixo calão, um conceito de apelação, um marketing vulgar, mas não de angariação de clientela, de angariar. Né? Isso não tem sentido. Perfeito, né? A gente fica um pouco chateado com isso, como tu falou também, né, Ricardo? A gente também se coloca do lado do médico. E provavelmente o melhor profissional para tratar o que o médico está falando é o próprio médico. E aí vem o conselho e é como se fosse um atraso para a classe, porque... Tu pode anunciar preço, tu pode anunciar promoção de desconto. E aí outros conselhos não têm esse tipo de restrição e acaba que outros profissionais, outras profissões que tratam coisas similares crescem, enquanto o médico tem que ficar escondido para que o paciente, não sei de que forma ache ele, porque ele não pode tentar angariar o paciente, ele está se tratando. E a gente está falando de prejudicar, inclusive, o paciente, porque ele está se tratando com uma pessoa que não é a mais qualificada para tratar aquele ponto, né? Como eu disse, né? Ou seja, a mesma coisa é tu querer ir para o céu e não querer morrer, não tem como. Não tem como. Então, mas eu acho que o recado que o CFM está dando é não seja vulgar, não seja apelativo, não rebaixa a nobreza da profissão, certo? Na publicidade de uma empresa, tu precisa agora identificar até o CRM do diretor técnico da empresa. Isso é uma inovação também que se trouxe. E diferencia bastante a publicidade da pessoa física e da jurídica. Como que devem ser anunciados, qual é a sobriedade do institucional, comparado com a atuação do médico em relação aos seus procedimentos. Então, e como as tecnologias vivem... sempre se atualizando de procedimentos novos, de equipamentos novos, é normal que tenha que comunicar isso para o cliente. E eu não vejo como, se possa fazer isso se não for numa comunicação muito objetiva. E a coisa ficou um pouco difícil também, porque pelo que está na resolução, tu vai postar um antes e depois, mas a recomendação que tu tem que fazer é tão grande que não vale. Para explicar, para contextualizar. Parece uma carteira de cigarro. Que vem tudo que tem de ruim ali. Só que tu não tem nenhuma frase. As intercorrências que podem acontecer, né? Fumar causa câncer de pulmão. Não é isso daí.
Tu tem um texto desse tamanho que tem que colocar junto de Um uma artigo imagem, junto. o que já torna um story praticamente impossível. Sim. Tu vai conseguir fazer um card e no conteúdo do card publicar. Ah, mas se alguém compartilhar a imagem do card e não tiver isso daí, bom, se tiver, vai estar tua marca lá, alguém compartilhou, tudo bem, tu vai dizer que não sabia, ou daqui a pouquinho tu vai ter que procurar as pessoas que compartilham o teu conteúdo para dizer, te oriento a colocar orientação junto, sabe? E, poxa, então a gente está recém no início dos desafios. O que eu recomendo é o seguinte, quem precisa compreender essa função do que pode e que não pode, a agência de marketing, e a orientação da pegada, né, se vai ser considerada apelativa ou não, depende muito da opinião do médico. Porque se tu deixar o pessoal do marketing trabalhar, e o pessoal quer trabalhar, eles vão pegar um pouco mais pesado, porque eles querem resultado. E isso não está errado. Mas essa sobriedade, ela precisa ser bem especificada, bem vista em todos esses materiais. Senão vai acabar não dando. É claro que eu posso aqui comentar, se vocês quiserem, sobre consequências, o que pode, o que não pode, de material, né, agora se tu pode eventualmente fazer eventos para divulgação de alguma coisa, tá tudo liberado, não tem esse problema. É só preencher os requisitos que tá tudo bem e a resolução é muito objetiva. Mas ainda me parece assim, a gente não é especialista, a gente vê os médicos fazendo os problemas e conversando contigo, que ainda tá numa zona um pouco turva de algumas coisas, né? Então, até tu estava falando, por exemplo, ali do repost, né? E aí até um dos casos que a gente teve na outra live lá, porque pelo que dá a entender também na resolução lá, não pode, tem que cuidar com os hiperlativos, né? O melhor médico, o melhor cirurgião. Só que, por exemplo, assim, se a pessoa fizer isso e eu nem tô ciente que ela tá me marcando, ela fazendo isso também, eu como médico, eu posso de alguma forma ser, tipo assim, alguém lá me denunciou porque eu tô infringindo as normas. Se as tuas configurações de privacidade permitem que as pessoas te marquem e o conteúdo seja incorporado à tua rede, tu pode ter um problema com isso. Ou seja, tu precisa... Eu vou ter que pedir para o médico pedir para parar. Botar nas configurações de privacidade para aprovar marcações e coisas assim. E tem até é importante falar que a resolução ela fala de um caso que, por exemplo, agora o paciente vai falar do médico 1000 vezes por dia. Isso é muito repetido. O conselho botou um artigo para deixar bem claro que ele está atento a isso. Ou seja, também não vem usar os mesmos pacientes para ficar o tempo inteiro falando de ti. Né? Mas a gente sabe onde isso vai acabar, né? A gente sabe que os influencers ganharam uma força absurda por causa disso. Então, dentro da publicidade médica, é claro que tem que haver um procedimento, tem que haver uma justificativa, mas os influencers ganharam um poder de divulgação absurdo por causa da possibilidade de repost. Se tu pega um influencer que tem 1 milhão de seguidores, ele pega um médico mesmo que seja desconhecido, o influencer fala dele, eles podem até ter um contrato paralelo sem que ninguém saiba. Daqui a pouco o médico vai aparecer com 20 mil seguidores da noite pro dia. Por quê? Porque o fulano gostou, então... É importante dizer que isso, por um certo lado, vai gerar outras consequências na agressividade da publicidade médica, que acho que o CFM não está muito preparado ainda. Né? Porque aqui se abriu uma possibilidade do repost, mas quem que vai ao repost? É uma pessoa famosa? Pode. E que tá bem claro, pode. Só cuidando com os hiperlativos, né? Cuidando com os hiperlativos, de dizer melhor médico do mundo, melhor cirurgia do planeta, esse é o melhor médico do Brasil, o melhor especialista. Não, tem que... Só que é óbvio que quando o paciente fizer isso, o médico tem a opção. O paciente fez sozinho, ok. Não me marcou e eu não compartilhei nas minhas, ok, deixa lá. Não é culpa tua. Tu não agora tem que chegar nos pacientes e dizer, tu é proibido de publicar uma coisa, um elogio para mim, porque tu vai me complicar. Não é isso. Agora, a partir do momento que eu tenho uma participação, reposto, aprovo um collab, coisas do gênero, aí eu entro no jogo, certo? Antes disso eu não estava no jogo, depois eu entro. Então, mas eu acho que os influencers vão se tornar os grandes divulgadores da medicina a partir de agora. Viu? Já eram, mas agora... Esse é o grande canal ali. Agora, olha, quem for prestador de serviço médico, especialista de questões específicas, certamente vai rolar contato com influencers que vão dar uma divulgação absurda para eles. E pelo CFM não pode. Agora, no meu julgamento moral, eu acho isso errado? Não acho errado. Eu acho que as pessoas têm que divulgar o seu trabalho.
da forma como puderem. Eu defendo isso, de uma maneira mais aberta, mais livre, e não tão regrada. Mas, como eu disse, é apenas a minha opinião. Não achem agora que alguém do CFM vai ver com bons olhos tu tem um contrato com o influencer para divulgação do teu trabalho através dele. Não vai ver com bons olhos. Eu só estou dizendo que o Ricardo aqui não acha feio. Eu não acho feio. Opinativo. Até um dos pontos que tu trouxe ali durante a fala de coisas que pode, não pode, foi uma das mudanças ali, é a questão de tu poder divulgar o valor de consulta, né? Sim, e promoções. Só que ao mesmo tempo, se eu não estou enganado, a parte dos procedimentos não é possível, né? Eu não sei, a parte mais de cirurgia, de procedimentos, o médico... É valor de consulta. É só valor de consulta, É valor, né? de consulta ou de, eventualmente, sessões com alguns aparelhos específicos, entende? Principalmente desses estéticos aí. Ou seja, é uma sessão de laser, uma sessão de... Sem falar o nome do aparelho também, né? Não, a marca. Aí que tá. Existe, tá na regulamentação, tu pode divulgar que tu tem esse aparelho, falar para que ele serve, né? E qual é o objetivo dele. Tu não pode ser apelativo nessa publicidade, mas tu pode comunicar que tem um aparelho. A restrição quanto à marca, né? Bom, eu acho que quando se tu mostrar uma imagem do aparelho, as pessoas vão ver, né? Mas tudo bem. Não pode dizer a marca. Eu digo, cara, eu tinha que estar preocupado com tanta coisa, menos com isso, com todo respeito. E sobre essa divulgação dos preços, assim, Ricardo, tem alguma coisa que o médico tem que cuidar, que vale a pena ele tomar... Não vulgarizar essa comunicação. Não ser barato demais a ponto dos colegas ficarem furiosos. Não vulgarizar a comunicação. É simplesmente botar ali, agora temos uma promoção para o laser, que seja, né? Para o dermato, certo? Sessão tanto, pacote tanto. Tudo bem, pode fazer isso, com sobriedade. Entende? Agora não vai colocar um valor ultra irrisório que seja ofensivo aos colegas. Isso tu não vai poder fazer. Aí vai dar sensibilidade do profissional que quiser divulgar o trabalho. Tu estava comentando ali sobre essas novas regras ali. Quanto mais a gente vai conversando... Compre um, leve dois, por exemplo. Não vai escrever isso, né, cara? Pague aqueles uma sessão e leve gatilhos 3. mentais lá de venda de porta em porta, não vamos cuidar. Daí tu pega uma pessoa assim que fica apontando com uma cara assim, ó, né? E lá, pague uma sessão, use 3, use 4. Não, cara, isso daqui não é um lojão oba-oba, tá? Isso é outra coisa. Serviço médico tem que ser visto com sobriedade. Uma comunicação sóbria que valorize a atividade da medicina, e aí eu defendo também que tenha sobriedade. Por quê? Uma coisa é tu fazer publicidade, outra coisa é tu ser vulgar. Porque a sobriedade, ela ajuda na imagem que a medicina tem, que os médicos mantêm perante a sociedade. Isso tem que ser preservado. Eu estava assistindo a live, né, que tu fez com o Luiz Paulo, Felipe, e aí ele comenta um pouco sobre isso também, né, Ricardo, que tem... até hoje foi feito todo o marketing sem mostrar antes e depois, sem olhar para isso. Não quer dizer que agora está permitido e que precisa fazer também, né? Então, tu consegue trabalhar bem a tua marca como médico sem precisar fazer isso, né? Continuar fazendo como era feito. Tem gente aí que tem tanto sucesso de branding, de marca como médico sem fazer isso, não quer dizer que foi liberado, que precisa fazer também, né? Pois é, assim, quando eu comecei a fala aqui hoje, eu estava querendo alertar sobre, olha, tu pode fazer uma coisa, certo? Agora, não quer dizer que fazer essa coisa, dependendo da forma, que isso seja recomendável ou não. Sabe? Sobre os aspectos jurídicos do direito do consumidor, eu digo, cara, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Isso pode ser lido de outra forma e não tem nada a ver com CFM. Entendeu? Então, tem que ter esse cuidado. Porque o paciente, na hora que ele vai processar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o antes e depois, vai pegar todas as tuas publicidades, todo o conteúdo divulgado, todas as tuas selfies, para dizer, olha aqui, eu fui levado a crer que o resultado era garantido. Daí, tudo bem, assinou termo, tomou todos os cuidados, mas, amigo, como eu disse, alguns julgadores não estão preocupados com isso, não. Eles vão olhar aquilo e vão querer punir o médico, porque eles valorizam muito esse contexto, né, de oferta, principalmente em promoções. Deu um erro médico, quer dizer, uma acusação de alegado erro médico de um paciente que fez um procedimento por um preço promocional, já fica mais difícil ainda, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele vai entender isso como promessa de resultado e ponto. Não interessa nem a especialidade. Porque são raciocínios jurídicos que não tem nada a ver com a resolução. Não, e tem um outro antes e depois de uma a gente estava falando lá no início, lá, né? Tem um antes e depois de um paciente que fez a parte dele,
que seguiu as orientações, porque grande parte do resultado é o pós que o paciente também seguiu as recomendações. Aí o outro paciente vê aquilo e interpreta que eu vou ficar daquele jeito. Você está me mostrando que tinha esse antes e depois aqui. Eu imagino que essa é a promessa do que estão me vendendo, né? É que, bom, eu sou contra essa excrescência na jurisprudência brasileira de dizer que existe contrato de resultado. Sou contra isso, é ridículo, não é ciência exata para ser obrigação de resultado. Cara, a verdade é o seguinte, tu pode dar aspirina para um sujeito e ele cair morto. Isso não é isso, sabe? E mesmo o resultado cirúrgico de procedimentos, especialmente estéticos, cara, tu vai alertar sobre risco de seroma, cicatrização, não interessa o que tu alerte. Cada corpo reage de uma forma. Uma anestesia pode gerar uma morte. Já aconteceu várias vezes, inclusive procedimentos estéticos. Daí não resistiu à anestesia, houve uma determinada reação não esperada, o paciente faleceu. Ah, mas tu tinha prometido que eu ia ficar com o nariz melhor e o cara morreu. Sim, isso é ciência da saúde. E o judiciário não entende isso, porque o Código de Defesa do Consumidor ele veio para proteger as relações de consumo. Mas quando se coloca contrato de resultado, é a mesma coisa que eu comprei uma TV que estragou, eu fiz uma cirurgia. São situações completamente incomparáveis. Porque a engenharia é uma ciência exata, certo? A medicina não é. Então, esse confronto é que eu acredito que a jurisprudência brasileira precisa evoluir e compreender que não interessa a lei que tu faça no mundo, a medicina nunca vai ser uma ciência exata e tu não pode ter uma legislação que não observa a ciência, que vai contra as compreensões científicas do que é o exercício da medicina. Então, mas isso é a nossa luta, né, de quem defende a causa médica, de tentar quebrar esses paradigmas. Daí veio o Código de Defesa do Consumidor, colocou produtos e serviços, colocou tudo num caldeirão, e de repente o médico está lá dizendo, cara, mas só um pouquinho, isso não deveria ser aplicável para mim. Não deveria mesmo, eu digo que não. Certo? Porque o objetivo o objeto do contrato numa prestação de serviço médico é a melhora de um status quo. Certo? E parou por aí. E o uso da melhor técnica. Se o cara usou a melhor técnica e o resultado for adverso, e não for culpa do profissional, me desculpa, não. O que há de se fazer? São questões que a ciência apresenta hoje, que, né? Daí se fala muito sobre o nível de recomendabilidade de um procedimento ou sobre os riscos são chamados negligenciáveis. Até na doutrina médica americana, eles falam negligible, ou seja, aquilo que é negligenciável. Ou seja, alguns riscos eles são tão pequenos que eles não devem ser considerados. Mas a lei brasileira não está entendendo dessa forma. E ainda dentro dessa pauta que a gente estava conversando antes e depois ali, claro, a gente até o Marcelo ressaltou, tu também falou bastante ali, Ricardo, que pode se fazer tomando todos aqueles cuidados de colocar lá as intercorrências, o que pode acontecer. Dizer que cada corpo age de uma maneira, que se o teu corpo não for igual esse cara aí, tu não pode... Dá toda a bula das contraindicações do que pode... Que vai depender do paciente ter um pós-operatório, do corpo dele reagir da mesma maneira, mas não está se prometendo nada. Isso precisa vir no texto junto. E daí no story, como é que tu faz? E aí na resolução... Metade do story é texto. Na resolução fala sobre... Aqui tem até o pessoal destacou aqui que não pode usar o antes e depois de forma isolada. Não estão permitidos. Essa forma isolada, basicamente, é só, tipo assim, fazer o que outras classes fazem. Tipo, de botar lá um resultado antes, um depois, tipo, sem explicação nenhuma e jogar num stories, assim. Que aí entra aqueles juridiquês, assim, tá? O que quer dizer esse forma isolada aqui? Aí que tá. Lembra que eu falei, coloca na boca, mas não morde. Morde, mas não engole, tá? Por exemplo, é vedado pela mesma resolução garantir, prometer ou insinuar bons resultados do tratamento. O que é um antes e depois? E um antes e depois é o que, então? Então, quer dizer que a mesma resolução que libera o antes e depois é a mesma resolução que diz que não pode insinuar bons resultados. O que é um antes e depois? É uma insinuação de bom resultado? É óbvio que é. Então, a resolução parece esquizofrênica nesse aspecto. Por isso que eu te digo, eles falam uma coisa e depois, no resto do texto, falam o contrário, tá? Então, sabe, ela podia ser mais clara? Podia ser mais clara. Porque tu não vai dizer o que o médico pode fazer, dizer o que é vedado e ser contraditório. Isso não dá. Né? Eu acredito que... eu não estou aqui falando mal da resolução, tá? Eu sou a favor de várias inovações que ela trouxe,
mas ela mantém a atenção de quem faz conteúdo, ela mantém uma preocupação de quem faz conteúdo. Uhum. Parece que quem está sendo mais, talvez, penalizado em algumas coisas é quem já estava trabalhando com isso, tipo... Porque eu lembro que a expectativa que se tinha dos nossos clientes ali era que, como o Marcelo já trouxe ali no papo, tinha essa comparação com outras especialidades não médicas e que poderiam fazer uma série de coisas. E quando veio a nova resolução, o pessoal, agora a gente vai poder competir de forma mais igual no mercado. Mas o que me parece até na outra live que a gente estava conversando lá, que de alguma forma aquelas pessoas que já estavam fazendo alguma coisa de conteúdo e tal, pô, eu pareço que eu fui um pouco penalizado aqui, sabe? Não sei se é essa sensação que passa para a maior parte dos clientes ali. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Só deixa eu pegar o artigo aqui para falar bem. Vou voltar no artigo 11 das proibições, certo? Aqui tem vários incisos, e depois dos incisos, tu tem uma definição sobre o que é sensacionalismo, que eu acho bem importante para explicar a limitação, tá? Porque, olha só, isso porque lá o inciso 16 fala, não é vedado ao médico portar-se de forma sensacionalista ou autopromocional, praticando concorrência desleal ou divulgar conteúdo inverídico. Tudo bem. Deixar claro que esse artigo ele fala que tu tem que ser, o meio para cometer isso, tu tem que ser através de uma concorrência desleal ou conteúdo inverídico. Concorrência desleal é uma coisa muito, muito abstrata, tá? Mas, parágrafo 2º, entende-se por sensacionalismo. Aí é ruim, né? Porque é uma noção subjetiva de sensacionalismo, né? A. Divulgar procedimento com o objetivo de enaltecer e priorizar sua atuação como médico ou do local onde atua. Então, quer dizer que o médico não vai poder dizer, eu sou o cara, procedimento top. Tá, mas isso é óbvio que o cara não vai fazer. Utilizar veículos e canais de comunicação para divulgar abordagem clínica ou terapêutica médica que ainda não tenha reconhecimento do CFM. Tudo bem, técnico. Terceiro, adulterar ou manipular dado estatístico e científico para se beneficiar individualmente a instituição que integra, representa ou financia. Apresentar em público técnica, abordagem ou método científico que deva ser limitado ao ambiente médico, inclusive execução de procedimentos clínicos ou cirúrgicos. Então, peraí, só um pouquinho. Olha o D. Se apresentar em público técnica, abordagem ou método científico que é limitado ao ambiente médico, como uma cirurgia, certo? Ou execução de procedimentos clínicos e cirúrgicos, se isso é sensacionalismo, então tu não... Não pode colocar mais nada. Não pode colocar mais nada. Como eu estou dizendo, sabe? Parece esquizofrênico. Né? Porque num artigo tu fala uma coisa, no outro tu fala outra. Mas, pelo menos, é estranho, porque ao mesmo tempo que o artigo das vedações, ele continua proibindo tudo que a mesma resolução libera. Por isso que eu digo, gente, cuidado. Cuidado, tem que ter muito bom gosto, muita classe. Isso aqui vai acabar mal, com certeza, né? Porque as representações por publicidade irregular, dificilmente um médico faz para um colega. Uhum. Geralmente é um outro paciente que faz, ou um ex-cliente, né? Mas elas vão se multiplicar. Tenho certeza disso. Eu lembro que... Ou seja, antes esse era um assunto mais restrito, né? Não era uma coisa tão... Né? E hoje vai... Isso daqui, o Cremers aqui vai ter que trabalhar muito. Eu não sei se eu tô falando uma bobagem aqui, mas eu lembro que quando a gente já tá aí, são 8 anos de gestão DS, né? Então a gente acompanha muito conteúdo, muita live dos próprios médicos, eles falando sobre venda, sobre marketing. O próprio David, a gente já viu uma série de coisas. E aí eu lembro que, mesmo antes da resolução sair, quando se falava em antes e depois, que não era permitido, né? Agora com a resolução a gente tem tudo que a gente conversou aí que pode, às vezes que siga, mas que uma coisa contradiz a outra, enfim. Mas eu lembro que alguns médicos sempre falavam da questão do ambiente de consultório, que dentro ali do teu ambiente de consultório, na consulta ali, se era possível tu mostrar alguns resultados, enfim. Isso segue, Ricardo? Não segue? E se segue, tenho que igual agora... me atentar e colocar também nesse conteúdo que, essas aqui são todas as contraindicações, mesmo dentro do ambiente ali médico-paciente. O que eu vou dizer? Ou seja, a tecnologia ela vem para melhorar, né? Mas a tecnologia ela tem uma base numa ciência exata e que a ciência inexata da medicina vai tentar atingir o objetivo. Por exemplo, aquelas simulações feitas em computador de como a pessoa vai ficar depois do procedimento. Uhum. Sabe? Tudo bem, o paciente sabe que essas simulações, ele vai assinar um termo isso, elas estão sendo colocadas num ambiente de uma expectativa que não é exata.
Não exata, ou seja, dependendo do que acontecer na cirurgia, pode não ser nada daquilo. Mas isso acaba alimentando no cérebro do paciente uma idealização. Vamos falar, gente, já que a gente está falando que boa parte disso daqui cai em procedimentos estéticos, né? Uhum. Mas já é muito complicada a questão subjetiva daquilo que o paciente entende como resultado satisfatório ou não. Não sabe o que o cara tinha na cabeça. Daqui a pouco o cara vai, como eu disse, o cara vai num médico e diz assim, eu quero ficar igual ao Renato Portaluppi. Eu gosto do Renato, do futebol, né? Eu não posso dizer que isso é ruim, né? Não, eu quero que tu faça, eu quero ficar com a cara do Renato Portaluppi. Cara, não é possível. Ah, mas tá na minha cabeça. Daí tu faz a cirurgia, tu fica um pouco parecido. Ah, mas não era o que eu queria. Sabe? Esse mundo subjetivo da expectativa, ele continua sendo o grande problema. E só existe uma maneira de chamar a pessoa para atenção. Primeiro, pegar uma documentação bem alicerçada sobre tudo que ela espera, sobre a expectativa dela, deixando bem claro que a expectativa não é exata. E também ter uma conversa muito clara com ela sobre aquilo que é possível alcançar. Sabe? Porque é que as pessoas não ouvem, sabe? Ele vai ver um antes e depois, chega ali, eu quero fazer isso. Daí o médico diz, ó, toma cuidado com isso, com aquilo. E a pessoa vai dizer, tá, eu já sei que tu é obrigado a dizer isso daí, mas eu sei como vai ficar. Se ele mergulhou na cabeça dele, ele não vai ouvir o médico, certo? O resultado vai ser aquilo que o médico avisou que poderia ser, e o paciente vai se declarar insatisfeito e vai ficar perseguindo o médico ainda, como acontece tantas as vezes. Acontece em qualquer relação comercial, né? Olha, a pessoa tá focada no que ela quer e nem escuta o que tu tá falando. Aí que tá, ela tá cega, ela não vai te ouvir, porque na cabeça dela, nem tudo que tu falou sobre recomendação pré e pós, sobre consentimento, tudo que tu defendeu ali, ela não estava ouvindo. Na cabeça dela, tu apenas empurrou para ela as coisas obrigatórias, que o médico é obrigado a dizer por causa da lei, mas ela tinha uma expectativa, uma fé. Ela se olha no espelho. E não era aquilo que ela queria. E vamos combinar que todos os procedimentos estéticos, principalmente os que mudam o rosto, eles têm uma consequência, e isso já tem vários trabalhos científicos a respeito disso, da pessoa ter uma dificuldade de se identificar depois de um procedimento onde o rosto dela muda. Uhum. Parece que não sou mais eu. Tem gente que pira por causa disso. Então, como é que tu vai entrar dentro dessa psicologia e controlar uma expectativa? Vamos combinar, é uma ciência impossível. O resultado almejado, primeiro, não existe uma comunicação clara suficiente que possa explicar para as pessoas exatamente aquilo que elas possam esperar. Então, se a gente está dentro da subjetividade, como é que pode vir a lei lá e dizer o seguinte, não, a jurisprudência, desculpa, é resultado. Dá vontade de perguntar para o juiz, tá, mas o que é resultado? O que é atingível? O que é resultado para ti? O que é para o paciente? Ah, é o que o paciente fala, então não podemos mais operar ninguém. Não vou operar ninguém, porque o paciente tem uma coisa na cabeça que ele não vai contar para ninguém, só vai contar para o juiz depois, num processo. Cara, sabe? Então, o pessoal tem que tomar cuidado. Os médicos têm que tomar muito cuidado, porque estão lidando com pessoas. E não adianta, olha, tu pode ser um bom médico, pode atender bem, tu pode casar com o paciente, como se fala, é estatístico. A cada 300 pacientes, 300 e pouco na estatística, 5 vão pensar em te processar. E desses, um vai levar adiante. Ou ele vai pedir o dinheiro de volta da cirurgia e negociar, ou ele vai procurar um advogado que talvez compre a tese dele e procure no Google como se exerce medicina, que é uma coisa ridícula, né? E vai lá fazendo uma ação que vai torturar psicologicamente o pobre do médico por muito tempo. Porque mesmo que seja uma bobagem, cara, não, aquilo ali o fica... psicológico do médico sente um processo. Ele sente, não tem jeito. Principalmente o primeiro. O primeiro é uma descoberta, sabe? Eu costumo dizer que é um batismo, né? E o médico que opera muito, ele vai ter processo. Ponto final. Não existe, eu sou bom porque eu nunca fui processado. É porque tu nunca foi, tu ainda não entendeu como funciona esse jogo. Te expõe a estatística que tu vai ser processado, mais cedo ou mais tarde. A minha experiência aponta isso. E é legal quando eu falo com os colegas, principalmente os mais vaidosos, né? Com os médicos mais vaidosos, dizem, não, eu não vou, eu atendo muito bem meu paciente, eu converso bem. Cara, eu digo, tu pode estar até apaixonado por ti mesmo, mas a realidade vai puxar teu tapete e tu vai enxergar a realidade à força, né? Porque eu não tenho que discutir aquilo que vai acontecer. Eu só tenho que esperar que aconteça. Quando acontece, a reação tu me avisou, eu não esperava. Eu digo, poxa,
ouve o jurídico antes, ou seja, essa é a nossa ciência, tá? Eu respeito a tua, ouve a nossa também. Boa. Não, eu respeito e defendo a tua. Agora, ouve a nossa ciência também, nos dá um pouquinho de crédito que tu vai entender como tu não te incomoda e que tu não tem que te estressar tanto se sofrer um processo ou 2. Boa. A gente tá indo para a parte final aqui, Ricardo, mas eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte especial. Quem? O David. Ontem a gente saiu com ele e aí eu falei, eu vou gravar com o Ricardo, né? Porque quem não sabe aí, o Ricardo também atende o David lá, que é nosso sócio na gestão DS, o David Sena. E a gente tava jantando junto, eu falei, a gente vai gravar sobre as novas regras e tudo mais, né? O que tu perguntaria lá, David? Ele falou, cara, pergunta pro Ricardo o seguinte, porque a gente tava até falando aí no final ali, que muitas vezes o paciente não escuta. Quem tá nos escutando, de repente, pegou 20% do episódio, daqui a um tempo vai passar e não vai lembrar de metade das coisas. O que ele vai errar mesmo escutando esse episódio? O que no final do dia um médico, mesmo escutando sobre tudo que a gente falou aqui, ele vai fazer de errado lá no consultório, que daí, com essa resposta, ele vai prestar mais atenção, vai voltar onde nos temas que a gente conversou. O que ele vai errar amanhã? Ele vai errar quando ele confiar em pessoas. De subjugar o ser humano, ou quem sabe, superestimar o seu poder de convencimento e o seu impacto perante outras pessoas. As pessoas são umas na frente do médico. O médico é uma profissão que traz respeito, traz status. Então é comum que os pacientes sejam só sorrisos para os médicos. Mas depois que a porta fecha, meu amigo, eles são outras pessoas. Então, não confie em seres humanos de uma maneira cega. Isso ele vai errar. Vai errar. Não tem como. Tá? Então, sempre desconfie. O tombo vai vir de onde tu menos espera. Então, eu diria isso. Boa. Eu diria isso pro David. E falar assim, é fantástico, né? O David é uma das pessoas... Quem sabe seja a pessoa mais inteligente que eu conheço. Eu acho que nós também. Cara, assim, ele é multitalentoso, tem um respeito na área da cirurgia plástica incrível. Respeito dos colegas. É que a gente vê quando os colegas falam bem do profissional, né? Sabe? O respeito técnico, o respeito ético pelo trabalho dele. Ele é uma referência, sem dúvida nenhuma, é uma referência para o Brasil, né? Eu estava operando em Miami, fazendo palestra tudo quanto é lugar. O David realmente é uma daqueles profissionais que eu diria que devem inspirar outros. Né? Devem inspirar outros, porque o que eu posso falar em termos de construção de imagem e respeito, o David é um dos top. Viu? Um dos top que não é porque eu já trabalhei para ele, que eu trabalho para ele, o que a gente ajuda nessa constante busca pelo desenvolvimento dessa relação médico-paciente, mas ele é realmente diferenciado. Tu percebe quando a pessoa tem uma frequência acima das outras. É o David. Boa, boa. Depois eu vou mandar o episódio para ele lá. E quem sabe logo a gente não tenha novidades também nessa parte da plataforma da gestão DS para ajudar cada vez mais. Até de repente nessa parte que tu falou que o médico vai errar aí de conseguir de alguma forma alertar o médico, enfim, né, de cuidar o perfil de paciente. É que assim, o que acontece? Médicos, eles se apaixonam pela própria rotina, sabe? Tô na minha rotina, tô ganhando dinheiro, tá tudo bem. Então ele meio que se fecha nessa rotina, sabe? Se fecha, tô bem sucedido, o dinheiro tá entrando, tô fazendo trabalho, tenho os meus pacientes. E ele sabe, ele gostaria, o que médico gosta é de trabalhar, sabe? E não se incomodar com essas coisas. Mas infelizmente a vida está aí. E o pessoal é obrigado a fazer isso. São ossos do ofício do médico. Ele precisa abrir espaço na rotina dele para ter esse tipo de reflexão que a gente está discutindo agora. Boa. Porque senão ele vai pagar o preço igual. E para a gente fechar aqui, Ricardo, o nome do nosso podcast é Prontuário de Gestão, né? Então a gente fez uma brincadeira aí com prontuário, enfim, que no dia a dia ali o médico senta com o paciente, começa a falar de todos os problemas, traz perguntas como a gente traz para os nossos especialistas. E a gente vai discutindo sobre isso, vai conversando e vai preenchendo esse prontuário. Geralmente, no final de uma consulta, o paciente ali sai com uma prescrição para fazer, né? Para seguir um protocolo, enfim. Então, a gente também faz isso aqui. Durante o nosso bate-papo, é como se a gente fosse preenchendo esse prontuário aqui e a gente tem que sair com uma prescrição. A gente pede sempre para o especialista aí colocar o jaleco agora também e passar uma prescrição aí para os médicos, para as médicas que estão nos escutando. Quando a gente está falando aí dessas novas regras de publicidade, marketing médico, o que amanhã, no dia 1 de prescrição, assim, quais são os pontos importantes de ele olhar para sua clínica? Se reúnam com o pessoal que faz o marketing de vocês, certo? E estabeleçam modelos rígidos, regras claras sobre essa resolução e sobre todo o trabalho que é realizado dentro da publicidade médica e da propaganda médica. Modelos rígidos.
Não deixem a equipe de marketing ter muita liberdade. Olha o que eu estou falando, né? Coitado do pessoal do marketing, só quero entender. Mas diga, olha, isso tu não faz. Eu quero esse estilo aqui. Mesmo que seja repetido, nunca desobedece ele. Nunca desobedece ele. Vai fazer um antes e depois, esquece a story. A menos que tu queira metade, botar um texto gigante em metade da foto. Não tem cabimento. Então é para card. Ah, mas é um card, eu vou fazer um story do card. Não, aí já não pode. A menos que tu vai colocar na foto o conteúdo, porque no story tu não bota texto. Daí como é que vai ser? Então, limitem a equipe de marketing e sigam o manual que está aqui, vocês têm, vão passar para todo mundo que está assistindo esse podcast. Sigam a parte final desse manual, porque isso aqui não é só texto de lei, gente. No final, tem fotografias, exemplos de como pode, de como tem que ser os anúncios físicos para as clínicas também, que não é só digital, o tipo de propaganda que pode, que não pode, tem exemplos aqui, né, vários exemplos. Se vocês seguirem isso daqui, não vão se incomodar, porque o próprio CFM está dizendo como vocês podem fazer. Sigam isso, não inventem muito e sejam felizes e divulguem bastante seu trabalho. E, na minha opinião, angariem todos os clientes que vocês puderem. Boa. Antes de eu te passar ali, Marcelo, que eu esqueci de perguntar, assim, Ricardo, me veio agora, como está recente, agora que entrou em vigor de fato, ainda existe uma possibilidade de a gente, agora que talvez que nem com a LGPD lá, que teve o tempo, e aí, existe alguma possibilidade de ter alterações aí? O que tu tá vendo, tipo, no que foi escrito? Muita possibilidade, não? Ou se teve até nesses 6 meses, houve alguma inclusão ali que também a gente acabou não esquecendo de perguntar? Olha, mesmo que a resolução ela se preocupe em deixar bem claro o que é concorrência desleal, ela tenta especificar isso, entende? Tem muito campo aberto, tem muito subjetivismo em cima. Então, eu acho que isso aqui deve passar por uma revisão nos próximos anos. Primeiro, eles vão testar para ver como que o pessoal está aplicando isso. E, dependendo do efeito, o Conselho Federal de Medicina vai se unir de novo para reavaliar, mas isso daqui certamente vai passar por mudanças nos próximos anos. Não consigo quantificar se vai ser ano que vem ou se vai levar 10 anos, não consigo. Mas, pela forma como está exposto o texto e pela consequência disso daqui, das confusões que vão gerar decorrentes dessa inovação, e toda inovação ela é disruptiva, então ela vem para causar realmente problemas. Atritos, né? Atritos, ela é obrigada, não existe disrupção sem atrito. Então, como toda evolução, ela vai ter que passar por uma fase de maturação. Eu duvido muito que o texto final acabe sendo este, certo? Eles precisam acabar com a esquizofrenia de algumas expressões. A partir do momento que eles vencerem isso, a comunicação vai ficar clara, porque ela não está exatamente clara. É por isso que tanto médico vem buscando informações a respeito do tema e que vocês estão de parabéns de ter escolhido o tema para esse podcast. Boa, muito obrigado. E tu, doutor Marcelo, quer passar alguma prescrição também? Difícil, viu? O tema... Eu acho que eu vou deixar para especialista e só vou dizer para terem cuidado, serem cautelosos aí, né? Não se deslumbrar, porque tem bastante armadilha, né, Ricardo, pelo nosso papo aqui. Então, façam com o acompanhamento de um bom jurídico aí, né? Procurem o teu escritório aí, que vai dar tudo certo, né? Sejam felizes, como tu falou. Acho que do meu lado, assim, vendo muito do que o Ricardo trouxe pra gente, e assim a gente vê um pouco dessa realidade lá e também contratar serviços que também conversem, né? Porque a gente, por exemplo, lá tem a nossa contabilidade, conversa com o jurídico, então tomam decisões juntos, né? Não confie cegamente no que só a agência trouxe, ou também o lado do advogado, ele sempre vai cuidar para ter a maior jurisprudência possível para o seu cliente, né? Então talvez não faça. A gente tenta conversar, né? Ser multidisciplinar ali, acho que pode ajudar bastante. Quanto mais cabeças pensando para resolver o problema, ali, acho que a gente tem mais possibilidade do médico conseguir ter os resultados que ele busca, né? A gente tenta proteger os médicos, então a gente sempre tem recomendações a fazer. É um contrato de resultado, o advogado que trabalha para o médico também não é. Porque a cabeça do juiz, meu amigo, essa pode vir em qualquer coisa. Então, o que a gente faz são condutas recomendáveis seguindo uma lógica. Agora, a consequência final disso depende muito de sorte e azar de cair com um magistrado ou outro que é inclinado a ser contra médico ou não. Desculpa falar dessa forma, mas é fato. A gente, né, quem trabalha principalmente aqui no Rio Grande do Sul sabe até o nome dos julgadores que demonstram nos seus julgamentos uma tendência mais rígida na interpretação do ato médico. E para a gente fechar, Ricardo,
Cara, obrigado novamente por estar com a gente aí, bater esse papo. Acho que para o nosso público é muito esclarecedor, assim, é uma coisa que o pessoal pede bastante. E queria até te dar esse espaço ali de como é que o pessoal faz para te achar. Eu vi que tu também tem o teu Instagram lá, tem conteúdo, tem da... Como é que... a publicidade da advocacia proíbe que eu dê os meus contatos e que eu passe Opa! essas informações. E eu também sigo ela, mas o que eu vou dizer é o seguinte, se alguém quiser conversar comigo, eu estou no Instagram, Ricardo Jobim ADV, Jobim com M de Maria, e quiser conversar sobre o tema, não estou vendendo serviço aqui, eu estou simplesmente atendendo uma solicitação de um assunto técnico, né? E fico muito feliz, afinal vocês são muito conceituados. E eventualmente, não sei se vocês vão querer fazer um collab, alguma coisa do podcast comigo também, isso eu posso fazer. Perfeito, vamos querer sim. Daí eu vou divulgar, daí o pessoal que quiser acompanhar lá vai saber os meios de me encontrar. Perfeito. Então tá. Pessoal, muito obrigado aí por estarem com a gente em mais um dos nossos podcasts. Vocês pediram bastante o tema, então a gente fez questão de trazer para vocês aí nessa nossa segunda temporada. Não deixem de se inscrever aqui no Spotify, né, para vocês receberem sempre em primeira mão a notificação. Também segue o perfil do podcast, dá 5 estrelinhas lá também, para que a gente possa levar esse conteúdo aí para mais colegas. E nos sigam no YouTube também, para vocês receberem em primeira mão lá também quando a live sobe lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.